Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma live muito especial, uma live que estava programada para ser semana passada, mas não deu certo. Tudo tem a hora certa e tem que ser especial. Hoje eu vou falar com Ademir Serafim Júnior. Sim, Serafim, ele tem nome de anjo. Ele é empresário, graduado em Direito, ele é especialista em comunicação, cofundador do projeto Núcleo 137 e também do atual Semente Abstrata, né? Ele é um dos professores da Sociedade Brasileira de Eubiose e estuda o hermetismo, o ocultismo há mais de 10 anos. Então, hoje vou chamar o Ademir aqui para dividir a câmera com a gente. Deixa eu não derrubar a live, né? Porque eu sou um pouco desastrada. Vamos abrir a câmera. Aqui, vamos ver se ele já me chamou. Esperar aqui o Ademir entrar e a gente fazer essa live muito legal, que é o ocultismo sem filtro e sem censura. Hoje nós vamos colocar fogo no parquinho e eu vou fazer para o Ademir as perguntas que eu gostaria que vocês fizessem para mim, tá certo? Então tô esperando o Ademir entrar, vamos ver se ele me pede aqui. Se não deu certo, eu vou derrubar a live e a gente entra novamente, faço a apresentação novamente, vamos ver se deu certo. Ele pediu aqui, eu acho, olha lá, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos aqui abrir, ó, ele já entrou. Ele tá entrando com o Semente Abstrata, que é o programa que ele faz com o João Paulo Miranda, que já deu uma entrevista aqui para mim. E eu vou esperar ele entrar. Eu dei uma entrevista para eles na rádio. Opa, agora sim, deixa eu ajeitar aqui que a gente corta a cabeça. Pronto. E aí, Oi, Ademir, Drica. tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Até que enfim conseguimos. Conseguimos, né? Semana passada foi uma loucura para você, uma loucura mais aí. Acho que não sei para quem foi uma loucura maior. Foi muito, tudo deu errado. Não era para ser. Eu fiquei até com medo. Eu falei, será que vai acontecer mais uma coisa? E essa live não é para ser? Tem forças contrárias aqui não deixando a gente falar? Acontece, né? Eu não sei se eu comentei contigo que na semana passada a gente fez um bate-papo com o Newton Schultz. Em duas oportunidades, quando ele ia falar algo bem Eu interessante, caiu o assisti, sinal. eu assisti depois, né? Depois que aconteceu, e eu vi, dei muita risada, muita risada. Eu amo o Schutz. O Schutz é uma pessoa muito especial para mim, né? Ele é o responsável por ter voltado a trabalhar com os oráculos de forma assim aberta ao público, né? Só fazer um parênteses quando eu faço leitura de mãos e eu fui procurar na internet alguém que também fizesse isso, ou que desse palestra, alguma coisa assim. E eu botei no Google, ele estava dando um curso de quiromancia naquele dia. Peguei meu carro, fui para a consciência cósmica, ele estava lá na porta. A hora que a gente se olhou assim, deu um negócio, falei assim, meu Deus, né? Eu conheço a pessoa já. Eu já conheço a pessoa, não é possível. 2 dias depois, toca aqui, não sei se foi por telefone, por e-mail, a dona da consciência cósmica me pedindo para fazer uma entrevista e eu fui ler tarô na consciência cósmica a partir daí. Tu acredita? Olha só, olha só. Então, o Newton é uma pessoa muito querida para mim. Ele é um corresponsável aí de eu voltar a trabalhar com tudo que eu trabalho para o público. Bom, eu já devo ter comentado contigo, foi meu primeiro professor, né? Sim. Então, tenho um respeito muito grande por ele, uma admiração muito grande. Felizmente, depois a gente criou até um vínculo de amizade nisso, né? Mas é uma pessoa que sempre tem alguma coisa legal para ensinar. Sim. E ele tem aquele jeitão dele do rock, né? Fala que é escuro vidente. Ó, tá Você bom, sabe, você tá bom. sabe, né? Eu apresentei você aqui antes de entrar um pouquinho, mas eu queria que você se apresentasse agora. Quem é eu falei que você é o Serafim, Ademir Serafim, que até o teu nome tem anjo. Vamos Você lá. vê? Olha, Drica, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Tá? É um prazer muito grande. Primeiro, porque não é fácil a gente encontrar pessoas que estudam essas mesmas coisas que a gente, né? E então ter a oportunidade de trocar ideia ainda sobre isso, a gente sabe que é um caminho em muitos aspectos solitário, Aham. mas ele não precisa ser tão solitário assim. Então eu acredito que é muito bacana a gente ter essas oportunidades. Olha, eu costumo dizer, vamos lá, de um jeito bem simples, que eu sou um jovem que gosta de estudar e contar história.
esse é o jeito que eu gosto de me apresentar quando a gente está falando sobre esse tipo de assunto. E o porquê? A minha forma de me apresentar é uma forma de também desconstruir. Porque eu vejo que há uma facilidade muito grande de se construírem gurus, né? Vê Você se tá o me seu ouvindo? som, vê se o seu som tá bom, porque escreveram que o som tá baixo. É o meu ou é o do Ademir que tá baixo? Escreve pra gente. O meu acho que tá no máximo, o meu som Tô te aqui. ouvindo super bem. E eu costumo falar alto, né? Então, Você me ouve bem, Drica? eu tô te ouvindo perfeitamente. De repente é a pessoa ali que o Tá. telefone dela. Então, vamos lá. Hoje eu falei, você falou que ia se apresentar. Sem Uhum. modéstias aqui. Eu sei que você representa, você é professor da Eubiose, mas hoje a entrevista eu quero com você, eu quero a sua opinião. Eu prometi pro Uhum. pessoal que ia botar fogo no parquinho, né? Deixa comigo. Você sabe que, como bom sagitariano, a gente gosta de ser bem sincero, né? Você e o João, né? São Sagitário. Cara, dois Sagitários juntos. E você sabe que na equipe do Semente, o João e eu somos as pessoas que dão a cara hoje. Mas nós temos uma equipe que desenvolve todo o trabalho junto conosco. Tem mais dois sagitarianos ainda. Estamos em Uau! 6 pessoas, dos quais 4 são sagitarianos. Eu estudei com o Tiago também, que fazia parte do Núcleo 37 na Eubiose, né? Que também é um querido. Então, fala lá, você não se apresentou ainda. Vamos lá que eu vou pegar no teu pé, porque a gente tem 1 hora para falar e é muita coisa que eu quero saber. Vamos lá. Olha só, Drica, no nosso meio existe uma tendência muito grande a se criar guru. As Sim. pessoas procuram uma referência, as pessoas parecem que procuram um mestre. Esse é o tipo de coisa que não me agrada, nunca me Nem. agradou. Uhum. Desde o antigo Núcleo 37. Então, na nossa linha de comunicação, nós combinamos desde sempre que nós sempre mostraríamos que somos estudantes que buscam trilhar esse caminho, só que a gente gosta de contar história. Então a gente gosta de contar o que a gente conversa, mas não gosto, não entendo, não me entendo como professor, como nada. Como alguém que gosta de estudar e contar história. Gosto muito. Eu me realizo nos meus estudos e eu sinto uma satisfação muito grande com essas trocas. Né? Porque Sagitário é o signo do professor, né? Vamos combinar que Sim. Sagitário ama dar aula, ama ensinar, passar conhecimento, contar história. É por aí mesmo. Mas você sabe ainda outra coisa que eu acho muito legal nisso é estabelecer essa desconstrução para que entendam. Vou dar um exemplo para você. Eu não concordo mais com muitas coisas que eu falei em antigos programas. Pontos de vista, conclusões a respeito de determinados assuntos. Então, eu não quero que as pessoas se apeguem ao que eu falar, ao que nós apresentarmos. A ideia é que elas compartilhem de um caminho de estudo, de um caminho de reflexão e cheguem às próprias conclusões, que também com o tempo devem mudar. Então, Cara, concordo muito, concordo muito. Eu já. Aconteceram várias coisas comigo da mesma forma. Inclusive, ontem eu fiz uma oração aqui e eu sempre fui meio contra, porque eu tenho um receio de que quando você expõe algumas coisas assim, se eu faço mantra, fala que você é budista. Se você faz uma oração, falam que você é católica, cristã. E assim, eu também não gosto de estar presa a nada, e é muito difícil. Mas a gente não muda de ideia o tempo todo. Ontem mesmo eu liguei para uma amiga e falei assim: nossa, tudo que eu acreditava com relação a um caminho aqui, já estou achando que é diferente. Sabe quem falava isso que eu admiro muito? O Gaspareto. O Gaspareto. Gaspareto, ele falava o seguinte: pode falar que eu não tenho personalidade. Se eu acordar um dia e resolver que eu mudei, E tá né? tudo bem. E Tá tá tudo tudo bem. bem. Porque nós não estamos aqui para trazer a verdade para ninguém, Drica. Você é uma pessoa que você sabe a sensibilidade que você tem, o tipo de conexão que você tem com os oráculos, com as suas formas de estudo e com a sua forma de colocar o seu trabalho. Eu, por exemplo, eu não tenho facilidade com nenhum oráculo. Eu, eu gosto de estudar e contar história. E pelo meu trabalho, pelo meu trabalho material, vamos falar assim, eu lido com pessoas o tempo todo. Então, eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito de interagir com pessoas. Eu acho que nós conseguimos extrair aprendizados sem tamanho, aprendizados atemporais com isso. Cara, E mas esses sabe que eu te sinto muito leve. Eu te sinto um cara muito assim, leve, otimista, autoastral.
E esse é um caminho muito legal, porque diferente do meu, que eu tive que estudar tudo isso para me entender e não ser, ficar louca, né? Porque eu venho de uma família, inclusive, de cientistas, médicos, cirurgiões, tipo, vão me internar. Então, eu fui estudar para poder entender, porque não fui buscar, aconteceu. O seu é o contrário, é um caminho do amor. Você trilha isso por amor, né? Você é apaixonado por essa coisa de contar história, de estudar, de pesquisar, de passar para frente um conhecimento. Você já vem numa nova geração aí. Mas ele é um caminho estranho, porque eu tenho uma formação acadêmica muito forte. Então, vamos lá, uma formação acadêmica, ela nos afasta quase que por completo de um caminho esotérico. Só que eu sempre tive, vamos falar assim, algumas verdades dentro de mim que eu nunca soube expressar, que eu nunca consegui entender. E quando me foi apresentado o caminho esotérico, o caminho da iniciação, que a gente chama, eu me identifiquei com algo que eu nunca tinha encontrado na vida. E depois disso, meu trabalho foi entender. Então, veja, por exemplo, quando nós nos conhecemos, você comentou comigo sobre a sua sensibilidade, o modo que você se conecta, o modo que você trabalha isso. Então, a partir disso, você foi buscar esse caminho. O meu foi ao contrário. Eu fui buscar esse caminho e, com o tempo, eu estou tentando ainda entender qual que é a minha sensibilidade, sabe? É muito louco isso. Inclusive, eu te senti assim um pouco renitente no dia que eu fui lá e eu tive que explicar para você, olha, não tem essa coisa de espírito que vem me falar as coisas. Eu agradeço todas as vezes, e não importa quem, se tem alguém comigo ou não tem, assim, mas eu acredito muito na paranormalidade, né? Uma capacidade das capacidades psíquicas, né? Mas eu tive que rodar várias religiões, porque os conhecimentos estavam nas escolas iniciáticas, nas religiões, para poder também elaborar. E todo dia eu estou mudando, todo dia eu acho uma coisa que é diferente, desconstrói, constrói novamente. Mas vamos ao assunto, que aqui o negócio é você hoje. Vamos Vamos lá. lá. Eu prometi para o pessoal que eu ia fazer para vocês, como eu fiz para o João, né? Uhum. E você abriu bem a live falando que a gente não consegue ter esse diálogo todos os dias, porque, né, infelizmente, ou as pessoas não podem falar, ou estão fechadas no reduto dela. Então, eu falei, eu quero fazer para você as perguntas que eu gostaria que fizessem para mim, mas nunca fazem. Tá legal, combinado. Então, a primeira coisa, assim, não levando em consideração o contexto, mas não podemos fugir do contexto político que estamos vivendo, a gente vê que quando a gente estuda o ocultismo, em todas as civilizações, a gente vê a busca por um Messias, alguém que vai salvar a humanidade, alguém que vai liberar todos os pecados, que vai pagar por tudo que você fez de errado, ou que vai construir um caminho para o futuro muito melhor. E o ser humano está sempre esperando por alguém que o salve. Como é que você vê isso no ocultismo? Por que isso acontece e por que a humanidade ainda está esperando um Messias? Drica, eu acredito em causalidade, né? Então, o princípio hermético da causalidade, alguns chamam isso de karma, né? A lei da retribuição, escolha o nome que quiserem. E eu vejo que um país, uma civilização, ela tem também o seu trabalho coletivo. Então, cada um tem seu aspecto individual e uma civilização tem um trabalho coletivo. Nós procuramos um Messias porque a gente tem preguiça de assumir a responsabilidade que nos cabe. A gente tem preguiça de assumir as rédeas das nossas vidas. Então, é muito mais fácil nós esperarmos que alguém venha, tome as decisões que a gente precisa tomar, direcione o caminho que a gente precisa escolher. Para que, se der certo, a gente fala, legal, escolhi o caminho certo. Mas se der errado, para que a gente fale, eu não tive nada a ver com isso, não fui eu que escolhi esse caminho. Então, veja, hoje a gente vive num país corrupto, absolutamente corrupto, em todos os níveis. Seja você vermelho, seja você azul, seja você coxinha, seja você mortadela. O nosso país é corrupto. Ao mesmo tempo que todo mundo reclama que o nosso país é corrupto, todo mundo adora bater no peito e falar que nós temos o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é a raiz da corrupção. O jeitinho brasileiro, a gente fala o seguinte, né, brincando, que a corrupção é aquele esquema muito legal,
muito, muito, muito legal para o qual você não foi convidado. Porque se você tivesse sido convidado, ia ser uma coisa, ninguém ia chamar de corrupção. Ia ter uma justificativa muito plausível para que fosse aceitável. Mas como ninguém te convidou, você considera aquilo corrupto. Então, no final das contas, eu enxergo a somatória dessas duas coisas. Um, a, a nossa negligência em assumir a responsabilidade que nos cabe. E dois, o aspecto coletivo daquele jeitinho brasileiro que a gente tanto se orgulha, mas que só é bacana quando a gente tira vantagem. Quando nós não tiramos vantagem, é corrupção. É a lei de Gerson, né, que falava. A lei de Gerson, É isso absolutamente. aí. É muito triste isso. A gente estava falando dos gurus, entram aí também os gurus, né? As pessoas que se intitulam gurus, sejam gurus de religiões, sejam gurus de seitas, e as pessoas ainda estão buscando essa muleta, ainda acham que tem alguém de fora que vai salvar, que vai resolver os problemas, né? Inclusive no meu trabalho, digo assim, que o Newton Schultz pontuou uma coisa que comigo não funciona, não. Ah, não, eu não gosto de trabalhar fazendo mapa astral porque ele falou isso, né? Porque as pessoas ficam me usando como muleta. Graças a Deus eu sou Áries e sou muito bravo, então assim, comigo isso nunca aconteceu. Eu sei que o Schultz é canceriano, eu relevo isso, mas é verdade, as pessoas estão buscando coisas fora. Agora, mudando um pouquinho ainda, falando de política no sentido assim geral, lógico que nem sem tomar parte nenhuma. Uhum. As grandes nações do mundo, elas sempre são alvos de terrorismo, alvos de guerra, de grande disputa, de conflito de economia. Você vê hoje é China com os Estados Unidos, né? Um dependente do outro, um não é nem melhor nem pior que o outro, porque também o comunismo não ia sobreviver sem o capitalismo. Então, as coisas assim, uma é a dualidade que a gente fala sempre, né? Mas o Brasil é conhecido como a pátria do futuro, a pátria da espiritualidade, onde as hierarquias superiores vão governar o país, vão tomar a frente. Você acredita realmente que é possível que o Brasil, sendo uma nação de pessoas tão de paz, né? Tão pacíficas, assim, no sentido de grande afetividade, consiga no futuro governar e liderar alguma coisa sem a guerra, sem o conflito, sem essa confusão de terrorismo e disputa do poder? Isso é possível? Olha, possível é. Possível é. Agora, eu falo que eu acho possível pelo seguinte: nós vivemos num país em que, teoricamente, todas as raças habitam em paz. Eu enfatizo esse teoricamente, tá? Porque aqui nós temos o índio, nós temos o negro, nós temos o branco, nós temos o amarelo, e nós temos a miscigenação desses povos. Ah, nas linhas de estudo que eu sigo, a gente entende que essa miscigenação é nós fundirmos toda a experiência evolutiva que a humanidade pôde adquirir em termos genéticos, obviamente, mas em termos de consciência ao longo de sua história. Mas, ao mesmo tempo, Drica, a gente vive num país que só finge que todo mundo vive em paz aqui, né? E aí eu falo para você, você pediu para a gente falar sem freio, né? Sim. Mas eu vejo o seguinte, esse para mim é um grande exercício, tá? Porque eu vejo o seguinte, eu sou um homem heterossexual, branco, criado com uma família que me deu condições muito boas. Drica, eu sou uma minoria. Eu sou uma Ah, minoria. Até a minha opinião sobre esse assunto, provavelmente se ela tiver algum fundamento, ela é um fundamento mínimo, porque eu vejo o seguinte, aí entrando nessas questões de políticas, essas questões de país, essas é porque questões de todo mundo modelos diz que o econômicos. Brasil é o país do futuro, Brasil é o país do futuro. Só que nós somos um país pacífico no sentido assim, não somos bélicos, não somos vamos à luta. O povo raramente, agora a gente viu nas últimas gerações, as pessoas até foram às ruas, né? Mas é um país geralmente que não luta pelos seus direitos em nada. Então, Nada. como que o Brasil vai poder ser o país do futuro sem essa gana bélica que tem? Porque guerra é paz, né? Já dizia George Orwell. Então, enquanto as pessoas estão guerreando, o governo consegue, infelizmente, não estou dizendo que isso é bom,
mas tem mais liberdade para manipular a massa. Eu enxergo a guerra como um aspecto mais negativo do atrito, tá? O atrito, para mim, é um termo que ele resume muito bem o Arcano 15, tá? O diabo, ou como a gente fala no que seria uma concepção de nova era, a grande luz. O Arcano 15 é o atrito que proporciona uma oposição que vai impulsionar a evolução, né? Sem esse atrito, a gente se acomoda, a gente entra numa zona de conforto. Então, aqui nós somos o país da potencialidade. Aqui tem Sim. todas as raças, nós temos um potencial evolutivo incrível. Talvez a nossa guerra aqui, porque eu pessoalmente eu não acho que é necessário a guerra para que a gente consiga alcançar nosso espaço. É necessário o atrito. Aquela força marciana usada de um jeito inconsciente, a gente está falando de guerra. Agora, aquela força marciana usada no seu melhor aspecto, a gente está falando de coragem, de iniciativa, de vigor, Atitude. daquele. Uhum. Você, por exemplo, como Ariana, o aspecto mais positivo do Ariano. Né? Se nós utilizarmos esse nosso potencial, talvez nesse nosso enfrentamento, enquanto algumas nações precisam umas enfrentarem as outras para encontrarem o seu espaço, talvez o nosso desafio seja cada um enfrentar a si próprio, para que a gente consiga ser o que cada um pode ser e sermos o potencial que temos enquanto um povo. Muito bem, muito bem. E na educação? A educação, eu sinto que ela está tão atrasada a forma como é ensinado às crianças, história, não tem educação emocional, não tem essa conexão com o seu eu profundo, né? Não tem essa coisa de passar um equilíbrio, entender o outro, se botar no lugar do outro, da compaixão, é só uma coisa bem quadrada. O que você mudaria na educação hoje? Drica, nós somos as escolas, são fábricas de passar em vestibular. As escolas não estão formando ninguém. Falo pela minha formação. Né? Eu tive a oportunidade de 17 para 18 anos, passar na Faculdade de Direito da USP, um vestibular super concorrido, da FUVEST, tudo. Tive essa oportunidade porque meus pais tiveram condição de me pagar uma escola que me preparou para fazer essa prova. Aham. Mas a educação vai muito além disso. A educação é formar ser humano. A maioria das escolas tem uma deficiência muito grande, por exemplo, em linhas humanistas da ciência, né? As escolas costumam ser fracas no ensino de sociologia, antropologia, filosofia e muitas outras questões que não são aquelas questões daquela maquininha do vestibular, sabe? Então, tudo bem que essas escolas elas só refletem um pouco desse nosso modelo econômico. Então, no final das contas, enquanto nós não formarmos seres humanos e formarmos pessoas que estão aptas a passar numa prova, passar num vestibular, o que a gente pode esperar? Porque, olha, tem tanto médico louco. Vou te contar. A pessoa pode ser inteligentérrima, ela passa no FUVEST, ela faz a residência, mas uma pessoa que não tem equilíbrio emocional, vive no altos e baixos, né? Você vê isso em todas as profissões, imagina as profissões de saúde. E isso não tem filtro na escola, não é ensinado, não é visto o ser humano como uma coisa holística, né? Isso, na minha opinião, está tão atrasado. Sem dúvida. Até porque vamos falar assim, as faculdades, primeira coisa, você precisa passar num vestibular para você conseguir entrar numa faculdade, né? Você não estuda para se formar um ser humano, para você ter condições de ser um ser humano. Não, é para você passar num vestibular. E depois você faz esse vestibular, não também para você, vamos falar assim, estar apto a retribuir alguma coisa, ser parte da sociedade. Não, você passa só a ser apto a concorrer a vagas de emprego específicas. É. Então, nós vivemos hoje um cenário de uma inversão de valores nesse sentido, que no final o conceito de educação, o conceito de formação, eles não existem ao longo desse processo. Então, advogados, médicos, engenheiros que possivelmente conhecem muito bem
tecnicamente, Teoria, o aspecto técnico das suas profissões, mas talvez não tenham realmente esse conjunto completo para que eles possam exercer a plena potencialidade dessa função e do que eles de fato são. E ainda ensinam que o Pedro Álvares Cabral perdeu o rumo, né? Ainda eles acreditam nisso. Não vai falar. Ensina isso. Fala aí, fala, Denis. Drica, se você for olhar o nosso modelo de ensino, ele não se renovou, ele não foi aprimorado. Há quanto tempo? Há quanto tempo? Hoje, nos dias de hoje, tudo bem que isso virou já uma discussão política e uma discussão podre dentro da política. Mas, por exemplo, as crianças não recebem educação sexual dentro da escola. E ninguém está falando, me perdoe o termo, Drico, mas ninguém está falando de putaria. Ninguém está falando de lascívia. Ninguém está falando de promiscuidade, da pessoa conhecer o próprio corpo. As pessoas entenderem aonde elas habitam. Então, no final das contas, eu acho que dá para chamar de muitas coisas, menos de educação. Menos de educação. Pois é. Eu tô lendo, viu, o comentário de vocês. Fernando falou, o termo educação em alemão também significa formação, o que dá para entender em um viés mais amplo. Eu tô lendo, viu, o pessoal que vocês estão escrevendo. Você é advogado, né? Eu sou bacharel. Eu não fiz a prova da OAB. E até nessa frase do Fernando me lembrou um ensinamento muito importante de um professor que eu tive de Direito Civil, que ele chegou e falou: de nada adianta a informação se não houver a formação. Ou seja, hoje a gente recebe um bombardeio de informação. É o tempo todo informação, não sei o quê. O nosso corpo está sendo o tempo inteiro atraído por estímulos externos. Mas que preparo a gente teve para interpretar essas informações? Exatamente. Por isso que interpretação de texto as pessoas realmente bombam no vestibular, né? Porque elas têm a parte teórica, a parte intelectual, mas não conseguem transformar informação em sabedoria, né? Sim, Cognitivo. o conhecimento e sabedoria, exatamente. Agora, Exatamente. eu quero juntar duas coisas que a gente conversou aqui. Tá bom. Primeiro, a educação, que você falou que você é bacharel em advocacia, legal. E eu abri a live falando sobre o tal do Messias do Salvador. Vamos pegar um ponto ali, bem fogo no parquinho agora. Né? Vocês que estudam na ubiose e outras seitas iniciáticas, a gente sabe que sempre houveram avatares, né? E Cristo é a maior, é o mais conhecido, é o mais popular dentro do nosso país também. Então, como advogado, vamos lá, você como advogado, se tivesse que advogar para o Cristo, para que as pessoas não cometam sempre os mesmos erros, porque a gente está falando de um ciclo vicioso ali de educação, de política, corrupção, já falamos tanta coisa. Como que você advogaria que fala? Para o Cristo, no sentido assim, para que ele não fosse crucificado. Para que como que você defenderia se fosse para voltar 2020 anos atrás? Olha, em primeiro lugar, eu já sou uma pessoa, eu sou contra a pena de morte. Né? Eu sou contra a pena de morte. Na verdade, eu tenho um problema, eu não sei, eu tenho aversão à violência. Né? Eu não gosto de violência de nenhum tipo. Na verdade, assim, eu tenho um tipo de violência que eu gosto. Que eu gosto, não, vamos falar assim, que eu respeito. Por exemplo, uma luta de dois lutadores. Que aí são duas pessoas que voluntariamente, dentro de suas faculdades, escolheram fazer aquilo. Agora, só que a maior parte da violência que a gente encontra, normalmente é uma pessoa mais forte ou mais preparada contra uma pessoa, contra um indefeso. Esse tipo de defesa me incomoda. Nessa linha de estudo, Drica, a gente aprende que o que seriam essas manifestações avatáricas, Cristo, Buda, Krishna, enfim, qualquer um deles, eles sempre foi necessário a existência de uma ambiência, de uma corte, de um estado de consciência permissivo para que eles conseguissem se manifestar e fazer um trabalho, tentar trazer os parâmetros de um novo estado de consciência. Veja hoje.
Veja hoje, nos dias que a gente vive. Eu não faço a menor ideia em quem você votou. E não acho que isso vai acrescentar em quem você votou e em quem eu votei. Mas olha que muito louco. Na nossa sociedade, se você votou no candidato A, no candidato B, exatamente a mesma quantidade de indivíduos votou no outro. O país, nessas duas últimas eleições, esteve completamente dividido. O que É, acontece? Como a gente consegue desconstruir a nossa visão dentro desse cenário e pensar que, assim, a outra metade do seu país escolheu diferente de você? O que está dentro deles? O que vibra dentro deles? Quais são os anseios e quais são os medos que fizeram essas pessoas partirem para aquilo? Porque tanto na época do Cristo, no que a gente aprende numa linha mais cristã, quanto no que a gente vê hoje, aí o que vai falar não é nem meu lado bacharel em direito, é meu lado publicitário. São utilizadas técnicas argumentativas para que com o medo e o ódio se consigam manipular as multidões. Então, por exemplo, uma estratégia muito comum que a gente encontrou nas últimas eleições é a estratégia do inimigo em comum. Então eu chego para você e falo assim, ô Drica, tá vendo aquele outro candidato lá, o que não sou eu? Ele não está feliz com a sua situação financeira. Ele quer tirar tudo isso que você conseguiu, ou ele vai ameaçar aquilo que você acredita, a sua religião, a sua cultura. A gente precisa se unir para combatê-lo. Então ele está se utilizando de argumentos para ativar o seu medo, para ativar o seu ódio, para ativar aquilo que vai mexer com as suas bases emocionais. E pela manipulação do seu medo, ele vai te atrair. sim. E nós continuamos crucificando as pessoas, né? Por que, que Foi o Cristo mentir. foi perseguido na época? Porque dizem, né, que os Césares, o grande imperador romano, tinha medo de que ele se tornasse uma ameaça, que o Cristo se tornasse uma ameaça ao seu poder. Então, o que, Sim, que se faz por perseguiram, isso? mataram um monte de bebezinho, né? Teve toda aquela perseguição. Mas a gente vê hoje, o que eu quis dizer é que assim, que se hoje Jesus estivesse aqui, ele seria crucificado da mesma forma. Concordo. Porque continuamos no radicalismo e no extremismo, continuamos na violência. Semana passada eu estava conversando com você que é publicitário, acabou de falar agora, com essas pessoas que trabalham com marketing digital, porque eu faço todas as coisas nas minhas redes sociais sozinha. E eu fui fazer uma consultoria pelo telefone e tal, e o moço me disse o seguinte: Drica, para ter sucesso em rede social, você tem que tomar um partido. Ou você é a favor ou você é contra, e você precisa se expor. Eu falei, mas eu não sou nem a favor nem contra. Ele falou, então não tem jeito. E ele deu exemplos de política, de economia, de cantores famosos que criam polêmica. Ele falou assim, você precisa, ou você defende, por exemplo, que você é vegetariana ou não, ou você defende o presidente ou não, ou você é a favor defende o que aconteceu no racismo, que vai preso, o policial vai preso, e eu falei, eu não tô aqui, né? Primeiro porque sou jornalista e sou neutra. Segundo, porque trabalho com a espiritualidade e eu acredito no caminho do meio. Então, não tem Uhum. como, né? Mas nas redes sociais, isso é incitado, né? Tô dando uma brecha no que você comentou, porque eu lembrei. É incitado que as pessoas façam isso para ter curtida, para ter comentário, para ter like, e isso é muito triste. Esse é o futuro do digital creator, do influencer, dos blogueiros, sempre criar polêmica. Odrica, eu entendo, no meu ponto de vista, que é necessário haver um posicionamento. Eu entendo que o complicado nesse tipo de situação é se omitir. Porque você pode acreditar isso no caminho desse lado, do lado esquerdo, no caminho do lado direito, ou você pode acreditar num caminho do meio, num caminho. É porque hoje, eu estou vendo até o pessoal comentando, as pessoas estão tão polarizadas, é aquele pensamento ocidental, que ou você pensa como eu, ou você é meu inimigo. Ou você Isso, pensa como eu, ou você está errado. E disso eu discordo. Disso eu discordo fundamentalmente. As pessoas costumam falar hoje, o isentão, o isentão. Não. então, O isentão é aquele. Aí eu prefiro o termo aquele que se omite. A pessoa que se omite, eu discordo desse tipo de postura.
esse tipo de postura, porque a gente vive hoje num cenário que é bem complicado se omitir. Mas seja a sua posição uma posição do lado A, uma posição do lado B, ou uma terceira posição, contanto que haja uma posição, eu enxergo, eu não enxergo isso como algo, como um demérito ou como algo negativo para um comunicador, para um influenciador, como alguém, por exemplo, como você, que faz um trabalho muito sério. Ah, acho que isso é polêmico, porque nessa escolha, no caminho A, no caminho B, ou numa terceira opção de caminho, nós vamos abrir mão de parcelas radicais que estão provavelmente no caminho A e no caminho B. Eu acredito que é uma escolha saudável. Bom, devido também a esse radicalismo, esse dualismo tão grande que a gente está vivendo em todas as áreas, e isso é planetário, né? Então, acredita-se, pelo próprio estudo aí que a gente faz do ocultismo, que é um grande momento para dar um salto, porque o conflito é tão grande que é a maior oportunidade que a pessoa tem de crescer, melhorar, ver coisas novas, né? Sair dessa polaridade e chegar na ponta do triângulo, né? De dar um salto quântico, de ir para frente. Então, é para prestar muita atenção em tudo que está acontecendo, porque eu acredito que essa crise vai trazer coisas muito boas. Ela pode trazer coisas muito boas. Ao mesmo tempo que a gente vê muitas crises, sejam elas políticas, crises econômicas, crises culturais, que elas se sucedem ao longo dos séculos, né? E nós temos uma dificuldade muito grande de aprender com a história, Drica, porque eu acho que se nós aprendermos com os erros de outras gerações, erros em questões políticas, erros em questões econômicas, erros em questões culturais, ou melhor, coisas que nós entendemos como erros, nós temos a possibilidade de, em novas situações, corrigir isso. Mas parece que a gente tem a mania de ficar querendo errar sempre a mesma coisa e repetir isso. Aí é. Então você concorda comigo que se fosse hoje não teria como advogar para o Cristo, seria crucificado. Não teria nem ambiência para ele vir. E nesse tipo de situação, eu acredito que o desfecho seria muito, muito parecido. Que tristeza, né? E você mencionou a arte, né? Eu falo que a vida imita a arte imita a vida. E se você pensar hoje na atualidade, comparado aos séculos passados, onde tinham grandes expoentes da música, né? Bach, Beethoven, Mozart, né? E na pintura, você vê lá Monet e tal. E o que acontece hoje que a gente não percebe grandes coisas? Assim, a música parece que está fadada a coisas muito mais imagéticas, né? De rebolado e vídeo no YouTube, do que o conteúdo de uma música que traz expansão da consciência, que seja profunda, que tenha uma melodia bonita, que fale algo importante. Por que a gente está vendo essa... Que, na minha opinião, é uma estagnação da arte no planeta inteiro? Vamos imaginar o seguinte: no meu ponto de vista, esse tipo de situação, no passado, nessa época em que haviam, vamos falar, esses chamados gênios da música, era um período em que a arte ela era muito mais elitizada do que ela é hoje. Então, eram só os nobres, os mecenas, ou os reis e sua corte que tinham acesso a isso. Hoje, nós vivemos numa época em que a música está ao alcance dos mais diferentes níveis culturais e econômicos. E as diferentes perfis socioculturais vão encontrando as suas formas de se expressar, as suas formas de conseguir encontrar também uma identificação. Há hoje, vamos falar assim, e é isso tem o Haram, aliás, Drica, esse cara é 10, esse Haram Bess, ele é músico clássico, ele toca Tô lendo baixo, ele. é um Que amigo legal. meu, e eu acho que ele tocou num ponto importante, porque existe essa questão de técnica musical, que isso nunca deixou de existir, né? Existem músicos do mais elevado nível técnico, existem peças musicais de um altíssimo nível do que quer que se pense, mas existe também hoje uma indústria fomentada de consumo.
né? Tanto que hoje, se não vende disco para disco, não, né? Que agora nem, apesar que voltou a ter, mas se não vende para massa, não é algo que a indústria da música favorece, investe e vai atrás para se trabalhar. Então eu penso que música de qualidade sempre existe. Sempre existe. E só que a música de qualidade também, eu acho que ela reflete também sentimentos, emoções. Então eu não vejo tanto problema nessas formas. Claro, eu tenho minhas predileções. Eu, por exemplo, eu gosto muito, muito, muito de rock. Principalmente o rock dos anos Poxa! 80 e tudo. Ô, Ademir, Mas então você não pode perder, hein? Semana que vem eu vou falar com uma jornalista, nós vamos fazer um programa aqui, uma live que é o Místico do Rock. Eu vou falar sobre o que está por trás de algumas músicas, os conceitos espiritualistas, né? E ela é especialista em rock e vai dar características das bandas e tal. Vai ser bem legal. que legal, que legal. Eu gosto muito. Quando eu virei quando me chamaram para ser instrutor lá na Sociedade Brasileira de Obiose, na verdade o Newton Schultz chegou para o pessoal e falou assim, ó, Ademir aqui vai me substituir. Aí o pessoal falou, não, mas a gente não conhece ele. Quem que é ele? Sei o quê. É meu amigo, eu confio, pode confiar. Aí o pessoal, não, mas a gente não sabe quem que é ele. Não, então ele vai dar uma palestra aqui. Aí eu falei, vou? Aí ele falou, não, vai, você vai dar uma palestra aqui. Aí o pessoal falou, não, então tá, se a gente gostar da palestra, tá tudo certo. E eu montei uma palestra sobre ocultismo e iniciação na cultura pop. E uma das Olha, coisas que eu fui pesquisar muito foi a respeito de como que essas questões ocultistas transitam dentro do rock. muito legal, principalmente o rock progressivo, né? Eu acho que ele é bem legal. Tem um E pouco de tudo. Tem coisa que é só brincadeira, que é só para vender disco. Agora tem músicas, tem coisas que são nitidamente estão envoltas em conceitos iniciáticos, que aí você descobre que músicos, por exemplo, o pessoal do Led Zeppelin, Iron Maiden, que esses músicos, alguns deles são ocultistas, que eles estudam com e que eles... formação clássica, né? Parece esses Opa, roqueiros mesmo, formação clássica mesmo, de música clássica. Fantástico, fantástico. eu adoro. Então tá, então na tua opinião não é que não existem, não está acessível ao público, as pessoas, na maioria, por causa do consumo de massa, não é muito divulgado e a pessoa não tem muita massa crítica e vai para o povão e não consegue discernir o joio do trigo. E as pessoas também não pesquisam. Tá? Drica, eu ando com essa ideia na cabeça. As pessoas são preguiçosas. As pessoas são preguiçosas. Então, se alguém gosta de música de canto gregoriano, numa boa, Amo. não faltam opções hoje. Não faltam opções. A pessoa gosta de cantos védicos, não faltam opções. É questão realmente da pessoa ir atrás. Ainda mais hoje com essas ferramentas de música digital, enfim, essas plataformas que existem, YouTube, tudo. É só questão de procurar. Pink Floyd, lógico, Pink Floyd é muito especial, né? Tá falando o Geraldo aqui, Pink Floyd. Dark Side Maravilhoso. of the Moon, Dark Side of the Moon tá aqui. Yeah. Agora vamos falar uma coisinha um pouco mais capciosa, assim, Diga. mais pro lado realmente da espiritualidade, dos estudos herméticos ali. Muita gente vem me perguntar, e é complicado eu explicar, porque as pessoas, né, não dá muito para explicar a fundo. E elas vêm com uma ideia assim, então, vê para mim, porque na outra encarnação, ou então, quando eu faço um mapa astral, porque na outra encarnação, às vezes eu até desisto um pouco de explicar, eu falo de forma superficial, porque as pessoas acham assim, né? Que hoje ela é a Maria, na encarnação passada ela foi a Joana, na encarnação passada ela foi a Maria, né? E vai indo de um para um. Então, a Maria, a Joana, a Beatriz, a Cláudia, enfim. E fica esse negócio de um para um e tal. Então, como é que você explica isso na visão ocultista? Esse processo, de uma vez por todas, como é que você popularizaria esse conceito para as pessoas entenderem melhor da reencarnação? Na linha teosófica, que foi aonde me apresentaram mais ferramentas para estudar essa linha, eu usaria o exemplo de um gigantesco organograma de uma empresa. Então, imagina, por exemplo, o que seria o presidente. Então, o presidente, aí as pessoas gostam de dar um nome de
Deus, o eterno, o incognoscível, o oceano sem praias e tal. E aí, a coisa vai dividindo naquele organograma que vai lá e tal. Então, imagina, por exemplo, um CEO. Aí, esse CEO, abaixo dele tem, vamos usar um número aqui, 7 vice-presidentes. O vice-presidente financeiro, o vice-presidente de TI, o vice-presidente de marketing, o vice-presidente operacional e o vice-presidente comercial. Abaixo de cada um desses vice-presidentes existem 7 diretores cada um. Abaixo de cada diretor, 7 gerentes. Abaixo de cada gerente, 7 coordenadores, 7 analistas, 7 estagiários, 7 jovem aprendiz e tal, 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 tal. Agora imagine o seguinte: o diretor financeiro tem sob sua responsabilidade tudo que está abaixo dele, certo? Certo. Então ele tem a consciência de todo aquele processo que está abaixo. Nesse processo de reencarnação, que é um conceito chamado tulkuísmo, tá? Quem quiser pesquisar sobre isso, na ideia do tulkuísmo, numa transição, por exemplo, se um gerente, se um diretor sintetiza dentro dele todos os valores daqueles que estão abaixo, como que a gente vai estabelecer necessariamente essa relação de um para um desse processo? Porque, imagina, tá bom, numa encarnação, por exemplo, eu fui o estagiário ali. Tá, na outra encarnação, eu fui o gerente. Mas o gerente, enquanto consciência, ele consolida todos os que estão abaixo dentro dele. Numa ideia, nessa linha de que o universo, o conceito de mônada se espalha e depois ele volta a se acumular. Então, se num primeiro momento existiram infilionésimas partículas, infilionésimas centelhas divinas que foram ganhando experiência, depois elas tendem a, vamos falar assim um termo, a se fundir. A se fundir. Então, por isso que eu acho delicado estabelecer essas relações de um para um. Bem Entendeu? complicado mesmo. Eu Mas eu falo gosto sempre, porque me muito. perguntam muito, porque acabou indo para a área do amor, assim, minha especialidade, porque atendo muito. E essa pergunta é recorrente. Mas essa pessoa é minha alma gêmea? Eu falo, gente, não tem alma gêmea. Gêmeo mesmo, só se fosse milhões e milhões de séculos atrás, né? Já está tudo tão dividido, você tem várias almas afins, almas irmãs, né? Que tem aquela afinidade, eu falo almas afins. Mas gêmea mesmo não tem. Olha que feliz. Deus é tão maravilhoso e não é pobre, muito pelo contrário, é milionário, ele vai te dar várias opções, não é uma só. E é difícil elas entenderem, né? É difícil. Mas você ainda percebe que as pessoas estão procurando algo que as complete lá fora. Sendo que sempre a resposta está dentro de cada um. As pessoas não encontram a felicidade num relacionamento porque elas não conseguem se resolver consigo. A gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar essa paz, mas porque a gente procura, a gente insiste, fica martelando de procurar essa paz lá fora. Então a gente acha que um relacionamento vai ser nossa paz, que um carro novo vai ser nossa paz, que comprar um tênis vai ser nossa. Fica a dica para as pessoas. Eu abri meu livro com esse poema que para mim é um dos mais lindos que tem, que é Eros e Psique, né? De Fernando Pessoa. Vai lá, ó. Lê Fernando e Psique, Eros e Psique, que você vai se apaixonar e entender que tudo está dentro de você, o teu lado yin e yang, esse casamento precisa ser interno primeiro. Mas vivemos um mundo em que o poder masculino é muito forte. Eu não gosto da palavra feminista, porque pela etimologia, pela semântica, por ela ser muito parecida, contrária a machismo. Então, machismo, feminismo. Eu sei que a descrição não é essa, que é por direitos iguais, né? Mas como machismo é um termo pejorativo, o feminismo, a gente parece que é o oposto do machismo. Não é. Na minha opinião, deveria ter uma outra palavra que representasse a igualdade de gêneros aí, igualdade de valores, de direitos e tal, e não a palavra feminismo. Mas é o que temos aí, né? Nessa abordagem, então, como é que você poderia explicar para mim, sendo mulher, eu tenho que falar, defender o meu aqui, por que que todos os conceitos ligados a Deus, os avatares,
né? Toda representatividade do que é divino na Terra vem mais pelo lado masculino. A própria palavra Deus é o Deus, anjo é o anjo, né? Jesus, as pessoas entendem que é uma figura masculina, o Cristo. Tudo passa pelo masculino. Por como é que você explica isso no ocultismo? Você acha que a gente nunca vai ter direitos iguais enquanto isso vier de cima para baixo? Conceito criado dentro de uma sociedade machista. Não dá para esperar um conceito igualitário dentro de uma sociedade que os conceitos são machistas. A sociedade ela é machista. Instituições religiosas, às vezes iniciáticas, são machistas. Não tem. Quando nós estudamos a fundo algumas coisas, a gente percebe, por exemplo, que antes do cristianismo, a maioria das sociedades eram matriarcais, né? Quando nós entramos a fundo no estudo, por exemplo, de conceitos alquímicos, no trabalho de Paracelso, no trabalho de Flamel, sempre se falava dessa questão do casamento alquímico e era justamente, eles usavam a alegoria de uma ajudante, de uma namorada, de uma esposa, de uma amante, mas não, era o processo de busca em que eles encontravam a contraparte dentro deles. Mas ficou mais fácil isso. Agora você imagina, ao longo de 2000 anos, em que sequer era permitido... Gente, nosso país, há menos de 100 anos, há 100 anos, as mulheres não podiam votar. Há não sei quanto tempo, as mulheres não podiam estudar. Há não sei quanto tempo era permitido por lei o homem aplicar o castigo físico que ele julgasse necessário para os desvios da mulher. Como você vai esperar que existissem, não que não existisse, mas como nós podemos esperar que existissem tantas ocultistas, tantos conceitos voltados isso ao feminino, se são 2000 anos em que a sociedade colocou o conceito do masculino acima e de um jeito superior, de um jeito predominante sobre o conceito feminino? Mas em tudo, né? Se você pegar o Tao, o branco é o positivo, o Yang. O escuro é negativo. Negativo não porque é ruim, mas tem que ficar explicando. Negativo não quer dizer que é ruim. Significa o polo oposto. Ah, mas é preto. Não... Se você pegar o racismo, que tudo que eu andei ouvindo depois do George Floyd, as pessoas se manifestando, palavras que não podem ser usadas mais, né? Então, mas a mulher também é a negra. A mulher é o polo negativo, a mulher é o preto do tal. Então, assim, tudo isso vem embutido no subconsciente durante muito tempo. E enquanto Deus tiver uma representatividade masculina, a gente nunca vai conseguir ter poderes iguais, direitos iguais, tudo iguais, porque já vem milenarmente aquilo dentro do ser humano. Mas, ó, Drica, aí que tá. Aí acho que tem duas coisas bem legais para a gente comentar. A primeira, a figura do opositor, vamos falar assim, do opositor cósmico, dentro da iniciação a gente entende que são duas forças primordiais que estabeleceram uma mecânica de oposição com a finalidade de potencializar a evolução humana. As religiões transformaram essas duas forças polares, como você comentou. Você falou muito bem de positivo e negativo, você não falou de bem e mal. E aí que eu acho que é o caminho mais bacana desse processo. Mas as religiões transformaram esse caminho de positivo e de negativo, forças primordiais, em bem e mal. Ao mesmo tempo em que elas criaram a ideia de bem e mal, elas criaram a ideia de certo e de errado. Então, nós passamos com esse processo a achar que aquilo que a gente acredita, que aquilo que a gente compactua é certo e o diferente é errado. Esse eu acho que é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto é a gente olhar essa questão. Drica, eu fui criado dentro de uma sociedade machista, racista, homofóbica e muito fóbica. Muito. E para mim, talvez uma grande satisfação de viver nos dias de hoje, estando dentro do que eu chamo de caminho iniciático, é ter a possibilidade de trabalhar a minha desconstrução. Eu não consigo falar ainda que eu não sou mais machista, que eu não sou mais racista, que eu não sou mais homofóbico, porque tem hora que eu ainda vejo algum pensamento ou alguma frase, eu me policio todo dia pra gente, vamos falar assim, para debater, para eu tentar me desconstruir. Eu não sei, eu acredito que eu ainda sou uma minoria.
mas eu acho que o simples fato desses assuntos estarem em pauta dentro da nossa sociedade, da gente de existir, mesmo que ainda de um jeito muito pequeno, perto da importância do assunto, mas eu talvez o meu lado otimista já enxerga de uma forma muito positiva. Existia a possibilidade de se debater que a mulher é vista de uma forma muito, perdoe o termo, mas não, talvez fosse usar um termo Fala, inadequado. pode falar, vamos lá. Não, é porque é um outro Não vou ismo brigar com que eu ainda você, estou pode falar. trabalhando. Mas a mulher é vista de um modo muito indigno com o que ela representa. Por exemplo, imagina homossexuais, o tanto que eles foram e que eles são perseguidos. Ontem ou anteontem, eu não sei, eu tive a oportunidade de ler um texto de um amigo homossexual em que ele estava comentando que ele foi criado dentro de uma igreja. Então, pelo que ele aprendia dentro da igreja, ele cresceu entendendo que ele era um monstro, Sim. que ele era uma escória, que ele era tudo aquilo de diferente do que a palavra de Deus pregava. E vamos lá, gente. Não é o que a palavra de Deus prega, e sim o que um pastor, um padre ou alguma figura Interpreta. sacerdotal colocou. Isso. Interpreta, Manipula e exatamente. interpreta. Uhum. Drick, imagina isso. Imagina o inferno que era dentro dessa pessoa. Até um dia ela perceber que ela é um ser humano pleno, saudável, uma pessoa que deveria ter todas as possibilidades de ser dentro desse nosso mundo. Então, talvez, o Brasil é o país que tem a maior quantidade de assassinatos transfóbicos no mundo, se eu não me engano. Mas talvez tenha um começo, de, pelo menos, de debate. Então, isso falando, claro, da questão da homofobia, mas falando dessa questão do machismo, o simples fato de nós podermos debater isso, de nós podermos reconhecer que isso é um erro histórico e que passou da hora da gente começar a trabalhar isso, talvez o ganho seja muito mais. A gente vai, com as décadas, encontrar um ganho material muito grande. Poder que as mulheres sejam, que as mulheres não tenham medo, que elas não sejam oprimidas. Mas imagina o ganho espiritual disso. Porque a minha preocupação, assim, pessoalmente, eu nunca senti isso muito, porque eu sempre fui, desde menina, muito moleca, assim, muito de me posicionar. Eu nunca sofri isso muito na pele, tanto é que eu falei que eu não gosto do termo feminismo, acho que deveria ter criado uma outra palavra para levantar a bandeira dessa guerra. Mas a minha preocupação, que é o que eu te coloquei aqui, é porque isso vem de dentro da espiritualidade, em todas as religiões, inclusive nas seitas iniciáticas, de um poder masculino, né? E a mulher no segundo plano. E enquanto isso não mudar, enquanto, por exemplo, Maria não for tão valorizada quanto Jesus, as coisas não vão entrar em equilíbrio, porque isso vem do astral para baixo. E a gente que está criando o astral, nós somos co-criadores. Então, esse ensinamento que se passa em igrejas e, sei lá, em templos, em escolas, é muito triste. Como mulher eu posso falar, porque eu estudo isso e vejo. Na live passada eu perguntei para o João, diz o nome de algumas ocultistas maravilhosas que tiveram na história. A maioria que ele falou nem eu conhecia. Porque não é divulgado, né? E as mulheres são as pitonisas, as mulheres são o útero, as mulheres são as sensitivas, né? Eu acho que os homens, tirando algumas exceções, eles são muito, com a mente muito racional, eles estão ligados à radiestesia, à astrologia, ao estudo, à criação, assim, a parte científica, mas as mulheres, exatamente por terem tido filhos, encarnações, ela tem uma sensibilidade que foi desenvolvida, um instinto muito forte do que está acontecendo ao redor delas, né? A gente tem um olho no peixe, outro no gato, a gente sabe se o neném está chorando, por que está chorando, se chora disso, se chora daquilo. Então, é uma coisa que já vem de dentro e isso nunca foi muito valorizado na espiritualidade. Essa é a minha crítica. Mas a sua crítica é que, assim, eu não posso fazer nada além de concordar, porque isso, você é mulher, você sabe o que você passou, você sabe tudo que você precisou enfrentar para conquistar o seu espaço, né? Tem duas pessoas aí, ó. O Fernando, se eu não me engano, ele falou: isso não é a essência das religiões. Quem conhece a fundo o trabalho do Cristo, o cristianismo, Denise, reconhece quem foi Maria.
Isso, tem 30 segundos. Para a gente terminar, quero te agradecer. 20 segundos. Obrigado. Me diz um livro e um filme para as pessoas que curtem o ocultismo assistirem. Um livro, Musashi. Outra oportunidade eu explico. Um filme, Interestelar. Aqui, ó. Ótimo. Obra-prima. Vou assistir. Ó, um beijo para você. Beijo. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada ao pessoal que está assistindo. Espero que a gente volte novamente. Espero o convite aí do Semente Abstrata também. Pode deixar. Muito obrigado. Um beijo para todo mundo.